Fala galera, iniciando mais um em Nova Ceará aqui pela FM Dom Bosco, a minha, a sua, a nossa querida Rádio Dom Bosco 96,1. Hoje recebendo uma figuraça, um ícone da comunicação cearense. Hoje é um programa disruptivo, tá? Estamos trazendo uma das maiores representantes da questão jornalística, não só de Fortaleza, mas de todo o estado do Ceará, que é chefe, que é diretora-geral do Sistema de Jangadeiro de Comunicação, diretora-geral de jornalismo, Isabela Martã. Antes de mais nada, ótima tarde, Isabela. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham pela FM Dom Bosco, pelas redes sociais. Nós vamos tentar, ao longo aqui do nosso programa, destrinchar um pouquinho da história dela. Mas a tua história, Isabela, obviamente que precisa e é necessário ser contada, mas principalmente para inspirar quem está nos escutando através do Daio, para quem está no YouTube, para quem está no Instagram, e eu preparei uma pesca, tá? Eu vou deixar tu escolher, tá? Entre microfones e abraços, a vida que cabe em duas mãos. Essa é legal, porque a Isabela tem grandes desafios, e eu não estou falando só do profissional, mas do pessoal, assim como todo mundo. Eu acho que a história dela em si inspira muita gente que nos ouve nesse momento, e principalmente a mulher que continuou. Hoje nós vamos abrir esse quase que arquivo confidencial, para você que está na sintonia agora, um espaço para ouvir o que raramente as pessoas não ouvem. Se fala muito de prêmios, de cargos, ela rompeu essa barreira. Nós estamos falando de uma mulher que exerce um cargo de liderança, de gestão de um grande equipamento de comunicação, mas nós vamos falar também sobre desafios que fazem parte da vida de todo mundo, dela, da minha, de você que nos escuta. Os apertos, a questão que muitas vezes nós não conseguimos transmitir, não conseguimos divulgar, as pessoas não ficam sabendo. A questão mesmo do dia a dia. Isabela, se você pudesse voltar no tempo para aquela menina, nós estamos falando o quê? De 30 anos de jornalismo? 30 anos. 30 anos. Se você pudesse voltar no tempo, aquela jovem repórter que pegou sua primeira pauta, o que você diria para ela agora? 34 anos, para ser precisa. Olha, Thiago, eu era muito tímida, eu ainda sou, apesar de não parecer, mas eu era muito tímida e muito pouco confiante. Então, eu entrei na profissão sem acreditar muito que era aquilo exatamente que eu queria. Eu não estava muito segura de que eu estava no lugar certo, na profissão certa e que eu ia dar certo, né? Que eu ia ser bem-sucedida. Então, eu entrei na faculdade com esse sentimento, terminei a faculdade ainda com esse sentimento, entrei no mercado de trabalho ainda com toda essa insegurança. Mas não desisti. Continuou. Então, continuei. Até porque eu acho que a gente não tem que desistir das coisas da vida, porque senão a gente não vai saber se vai dar certo ou não, e isso é uma premissa que hoje eu vejo, que eu trago em mim e que é fundamental e tem sido fundamental em toda a minha história, não só na questão profissional, como também na minha questão pessoal, familiar. Então, mesmo com todo esse medo, mesmo as contrariedades, as inseguranças, eu segui. Então, o que eu diria para ela é isso, aposta, acredita, mas faz por onde? Porque esse negócio, a pessoa acredita e segue. Só frase de efeito também não surte efeito, né? Efeito. Então, você tem que se esforçar, quando eu digo, é você procurar sempre se aperfeiçoar e ter um senso crítico. Eu não digo nem necessariamente ter da forma como eu tenho, porque eu acho que isso é muito doloroso, é uma autocobrança muito grande. Aí é ruim. E eu tenho isso e não é bom da forma como é. Mas eu acho que a pessoa tem que ter um senso crítico para a gente não cair naquele negócio, eu estou aqui, né, num programa, eu sou maravilhosa, eu estou aqui apresentando, fazendo uma reportagem na televisão, para falar do universo que eu conheço, né? Eu estou aqui ancorando um programa de rádio, eu sou o máximo, porque eu já cheguei aqui. Não, mas não é e não vai ser, porque a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. A gente tem que sempre ter um ponto de melhoria em qualquer coisa na vida. Nós, como pessoa, imagine como profissional, e da comunicação, que o mundo não tem nada a ver com o mundo quando eu iniciei, porque, inclusive, eu comecei no impresso, que o impresso é
passou por praticamente nem existe praticamente mais, não né? existe, passou por uma Se grande adaptou. revolução, mas eu comecei com muito orgulho, com muito, acho que fui uma felizarda por ainda ter podido começar por esse pancadão que era o jornal impresso diário, e depois a vida me levou, enfim, para várias outras experiências, cada uma foi importante, foi como se fosse um pré-requisito para outra, e acabou me levando depois, finalmente, para Jangadeiro, onde estou há 14 anos. Mas é isso, eu acho que a gente tem que insistir. Então, quer dizer, eu desacreditava em mim, mas eu não desistia de mim. Eu não acreditava plenamente, mas eu nunca desisti de mim. Então, acho que é isso, Pelo menos mais um dia, né? sempre. Olha a quantidade de lição, você que nos escuta nesse momento, que a Isabela está trazendo. É por isso que a gente precisa trazer pessoas que fazem realmente diferença no mercado. Nós nunca vamos ter certeza. Sabe aquela pessoa que você acompanha na rede social, que está muito distante, que mostra muito sucesso? Ela não teve certeza durante o percurso dela sempre. Ela teve medo. O que foi que diferenciou dela das que pararam? Ela continuou. Sabe, outro dia eu vi um post, chegou o dia do meu sucesso. Era uma pessoa conhecida postando a formatura. Uhum. E, obviamente, que eu não comentei. Mas o dia do sucesso não foi aquele dia que a pessoa postou Foi a foto com trajetória. canudo. Foi a trajetória. Foi no dia que eu vou desistir, mas eu ainda vou. Só por hoje. Mas ali foi o dia do resultado. Porque olha aí e enxergar a história da Isabela com só de sistema jangadeiro, 14 anos. Olha que legal. Mas existe toda uma história por trás, toda uma não desistência por trás, toda uma questão de medo. Ninguém acerta em tudo. E é sobre isso. A minha ideia era justamente trazer isso, humanidade. Até as pessoas que performam bem, até as pessoas que se cobram. E eu acho que existe um limite legal. É um assunto que a gente não debate, Isabela, mas você ser obcecado por um objetivo até determinado ponto é interessante, até eu conquistar. É claro que existe o limite que se torna doença, tá? Mas você ser obcecado a um sucesso, a uma conquista, seja ela profissional, seja ela pessoal, ela é interessante para levar a gente para um patamar acima, para um degrau acima. E foi justamente isso que você falou, que eu acho que já tem muita gente se inspirando nessa tua colocação. E tem uma coisa interessante aí que você falou, né? A gente conseguir galgar, e caminhar e continuar não quer dizer que não haja um medo no trajeto. Eu uma vez escrevi um artigo, o motivo era outro, não era profissional, mas em que eu falava que o medo sempre esteve comigo. Então, eu sou uma pessoa também medrosa, então o medo me acompanha. A grande questão é que eu procuro, na maioria das vezes, não deixar o medo me dominar, né? Eu, com todo o medo, com todo o nervosismo, eu procuro enfrentar. Eu acho que não deixar você se paralisar, né? Nem se paralisar e nem parar. E nem parar. Então, acho que esse é um ponto, né? Eu falava no início desse nosso bate-papo, nós estamos entrevistando Isabela Martã, diretora-geral de jornalismo do Sistema Jangadeiro de Comunicação, e aí eu tinha soltado essa provocação: a vida cabe em duas mãos. Para quem não entendeu, é porque uma mão ela pode ser representada como esse sucesso desse lado profissional, e a outra o pessoal, mas duas mãos também porque ela é mãe de gêmeas, né? Como foi esse processo continuar? Eu vejo muita gente optando, é uma questão realmente de opção, tudo bem, Sim. mas levar essas duas frentes foi mais um desafio na tua trajetória, né? Me parece que a tua trajetória, já te cortou antes da tua resposta, é de sucesso e desafio, né, Isabela? Eu acho que a minha vida me desafiou o tempo todo, mas acho que se você parar para pensar, todo mundo tem isso na vida. A gente é que acha que o nosso desafio é maior do que o dos outros, e a gente não é. A Joana e a Juliana. Um beijo para as duas. Obrigada. Então, eu nunca considerei a possibilidade de parar. Na verdade, nunca considerei. Eu sempre tentei conciliar. E Tiago sabe, mas para quem não sabe, as minhas filhas são atípicas. Então, elas são gêmeas atípicas, elas nasceram numa condição especial, elas têm uma mutação genética e a gente só foi descobrir isso quando elas tinham quase 14 anos. Mas desde o começo, desde o nascimento, a gente sabia que tinha algo acontecendo ali. E a mutação delas dá um atraso neuropsicomotor, um atraso cognitivo. Então, tem sido e vai continuar sendo um enorme desafio. Elas estão hoje com 19 anos, estão na faculdade. Né? Eu vi. Mas é um enorme desafio, porque tem uma série de questões, tanto de ordem cognitiva, de aprendizado, como de ordem emocional, que a gente tem que lidar, que elas têm que lidar.
e tenho que administrar isso com questão de trabalho, né? Com as suas questões, né? Além, Da sua vida, a gente da tem várias Isabela no dimensões, a singular Isabela também, como né? mulher, como indivíduo, né? Então a gente é um misto de dimensões e tem que lidar com tudo isso. Mas é muito, elas me ensinaram muito. Começa a troca, Isabela. Quando eu falei que essa história eu percebi que um traço meu é de não desistir, tem a ver também Com elas. com elas, porque eu vi que isso é uma coisa que eu tinha isso em mente, mas eu trouxe isso para elas, eu nunca desisti delas, porque vontade de desistir dá. Porque você está lidando com uma coisa absolutamente desconhecida, que nem diagnóstico tinha até os 14. Quando o diagnóstico chega, não quer dizer nada, porque não vem com manual para dizer o que vai acontecer. Não tem remédio, não tem tratamento, né? Existem medidas que você pode adotar, de terapias, etc., para ajudar a melhorar e tal, mas não tem receita, você não sabe se vai dar certo. E o que é dar certo? E o que é dar certo? Na realidade, certo? a questão é No essa. caso, Né? para elas, o dar certo primeiro, tem que ser feliz. Segundo, O que tem é que dar ter certo para qualquer autonomia. pessoa, né? Tem que conseguir sobreviver sem mim, sem o pai, sem ninguém, porque um dia a gente vai embora. E eles vão ficar aqui, e elas vão ficar aqui, tem que tocar a vida só. Mas... Contemporânea, isso levar uma equipe de centenas de pessoas, né, Isabela? Acho que são umas 55, 60 pessoas, já foi mais, fica oscilando, né? E é uma equipe diversa, você fez parte da minha equipe, né? Um Com tempo. muita honra. Com muita honra ter você, um cara maravilhoso da gente trabalhar com. E a equipe diversa, né? De um universo de comunicação, onde a gente sabe, primeiro, o nível intelectual das pessoas é maior, Tendem a ser né? maior. Tende a ser maior. São pessoas que também têm uma questão de vaidade envolvida, então tem uma mais um desafio de gestão, né? Sim, porque tem uma delicadeza na abordagem, né? No trato e tal, mas eu gosto sempre de trabalhar. Você tem que reconhecer o pessoal, você tem que enaltecer os valores, os destaques, mas você sempre que olhar muito para o coletivo, porque é o coletivo que dá o resultado. São vários individuais, né? Mas é o coletivo que vai trazer um resultado bacana. É todo mundo fazendo a sua parte bem feito, porque na nossa área, muito, mas acho que acredito em todas, a engrenagem, quando ela está rodando bem, é que faz tudo girar. E o óleo dessa engrenagem são as pessoas, é a humanidade, total. É o cuidado, não tem como, não tem fórmula. Total. Isso não é gestão bonita, isso não é texto acadêmico, não funciona se você não levar uma equipe olhando olho no olho, entendendo a dor, porque como você falou, a Isabela no horário comercial e muitas vezes fora dele, inclusive porque é necessário, ela está lá vestida com a armadura dela trabalhando, sim, mas a Isabela tem a vida dela, da mulher Isabela, da mulher mãe de duas crianças atípicas, da Isabela mãe, da Isabela amiga. Então, tudo isso não está ilhado no horário dela comercial. Não, se mistura, então, não tem, muito, né? O emocional, ele está envolvido, Está né? envolvido o tempo todo. Aí a gente tem que saber separar um pouco, né? A gente fica botando pele e tirando pele o tempo todo, né? Então, tem a pele da mãe, tem a pele da mulher, tem a pele da profissional. Mas acontece que isso, muitas vezes, né? Na maior parte do tempo, eu sou uma pessoa só, então essas peles estão todas em mim ao mesmo tempo, né? Então, apenas em alguns momentos a gente procura realçar, né? Tem que realçar mais uma do que a outra, dependendo do contexto que você está. Só não pode parar, né? Estou lhe parafraseando, tá? Não pode parar. Mais uma vez aprendendo. Então, é muito desafiador. Não é simples, não é fácil lidar com gente, não é fácil estar nesta posição também na condição de mulher. Eu acho que você já entrevistou outras mulheres aqui, talvez tenha surgido essa questão, mas isso precisa ser dito, tá? Você importante. pode chegar no mesmo resultado, mas o caminho é mais longo. É mais desafiador. Mais, tem olhares, tem mais dificuldades. Tem alguns julgamentos e alguns preconceitos. Velados, tem? Velados, muita coisa velada. E é interessante que por muitos anos, quando perguntavam para mim, mas você percebeu na sua vida alguma questão por fato de você ser mulher? Eu sempre dizia, eu nunca percebi. Não tenho nem tempo para isso, né? Mas quando deu um determinado ponto da minha vida, eu falei, gente, não é que eu não tenha percebido, eu estava normatizando certos comportamentos. Passando como um trator por cima. Que eu achava que aquilo tudo bem, é normal. Mas em algum momento aquilo também deságua, né?
Porque a Isabela é pessoa também. Sim, e torna nossa missão, por exemplo, como gestão, né, especificamente, mais difícil, porque você pode ter certas posturas, porque aí você é homem, mas eu não posso. É um estereótipo, é verdade. Entendeu? Então, e você parece que está se afirmando todo dia mais do que os outros. Mas me parece que essa nova geração mais informada, ela quebra um pouco desse preconceito. Eu te digo porque eu tenho 37 anos e eu vivi exatamente, Isabela, não é o caso, o assunto não sou eu, é você, mas só para pegar gancho na história, eu vivi exatamente a quebra de padrão, criado nessa normatização de preconceito, principalmente, por exemplo, em arquibancada de estádio, um ambiente extremamente machista, e de, vamos lá, 15 anos para cá, você tem que desconstruir aquilo que aprendeu. Aprendi, inclusive, com meus próprios pais, tios, né? Eu percebo que essa geração mais nova que a gente, ela vem com um senso mais coletivo. Mas isso também ele não é só racional. Isso precisa de leis, isso precisa de políticas públicas, como houve, por exemplo, na questão do racismo. Só parou um pouco mais, entre aspas, a gente sabe que existe, mas quando se tornou lei, né? Eu torço para que isso mude, mas o que está nessas gerações mais novas vai demorar um pouco mais para chegar. Mas eles são mais flexíveis do que as nossas, né? A questão cultural. Os nossos pais, os nossos avós tinham isso mais enraizado, né? Muito estrutural a questão. E a questão não deixa de ser, né? A questão do machismo, muito estruturado, né? Estrutural. Mas eu torço para que essas gerações mais novas levem um tipo de olhar e de postura e comportamento, percepção para todos os ambientes, né? Inclusive os profissionais, os relacionamentos também, porque... Principalmente, quando a porta está fechada que que o negócio pega, né? Então, vamos torcer para que isso já melhorou, mas ainda tem muita coisa velada, como você falou. A Isabela Martin atuou como correspondente do jornal Globo, aqui no Ceará, âncora de TV, e hoje dirige o jornalismo da Rádio, TV e do digital, do Sistema Jangadeiro de Comunicação. Em cada passo, o que te mudou por dentro nessa trajetória de 34 anos e o que permaneceu daquela Isabela cheia de sonhos, idealizadora, com medo, mas sem desistir lá de trás. E eu vou esticar a pergunta. O que foi também que mudou nessa comunicação desse tempo, de lá para cá? Mudou tudo, né? Só Começando tudo, de trás né? para frente, mudou tudo, né? Então, eu comecei trabalhando, eu ia fazer entrevista, era um gravador desse tamanho, e fita cassete, né? Passava 2 horas gravando numa máquina de datilografar. Então, eu peguei a chegada de um computador na redação, eram tão poucos que as pessoas brigavam para poder ver quem chegava primeiro para pegar um computador e tal. Então, eu sou desta era, gente, eu sou da era do fax, né? Eu sou dessa era bem analógica. Então, o digital mudou completamente a forma como a gente se comunica, como a gente se relaciona, mudou as estruturas mesmo de comunicação. Você vê aí vários veículos de comunicação que pereceram, né? Outros que estão tentando se firmar ainda, se consolidar, passando pelo digital, todo mundo tentando aprender como é que se faz presente e se faz relevante no digital e consegue audiência no digital e como conseguir dinheiro no digital. Então, porque hoje em dia você tem uma multiplicidade de telas, de fatores para dispersão. Então, eu sempre digo que a gente vive a economia a era da atenção. Né? A briga é pela atenção. A moeda mais cara é você. E o desafio é como você conseguir a atenção das pessoas. Né? A convergência nesse sistema funciona, Isabela? Que foi testada em todos os equipamentos de comunicação. A convergência ela é fundamental. A gente trabalha muito com a convergência. Agora, a convergência ela não é Ctrl+C, Ctrl+V de um veículo para outro. Porque muda a forma de se posicionar. Porque muda, né? Você tem a questão da linguagem, tem a questão mesmo de qual é a plataforma que você está, qual é o público daquela plataforma, qual a audiência daquela plataforma. Então, tem conteúdo que vai na TV que ela não pode ir numa rádio notícia qualificada, porque ela vai afugentar a audiência, porque não vai interessar. Né? Então, tem uma série de questões que passam pela forma,
e passo pelo próprio interesse da audiência naquele conteúdo. Mas a convergência foi um caminho sem volta. A Jangadeiro foi pioneiro nisso aqui no Ceará. Eu liderei esse processo de implantação de convergência, que foi uma provocação de uma consultoria internacional que trouxe para a gente para fazer, que foi a McKinsey, e a gente implantou isso de forma pioneira no Brasil, convergindo TV com rádio, com digital, a gente chegou a ter 2 emissoras de televisão e a gente fazendo uma era Band, outra era SBT, e a gente fazia essa convergência, respeitando todos os critérios de peculiaridades de uma emissora e da outra. Mas, enfim, isso mudou tudo, né? E a gente está aprendendo, né? E continua aprendendo porque toda hora tem uma rede nova, tem um algoritmo novo, tem uma performance diferente, a gente tem que estar... Tem uma forma de linguagem nova, né? Nova e tudo. E o que você me perguntou, o que mantém, o que me marcou, eu acho que eu desenvolvi uma habilidade, né, que todo jornalista tem que ter, eu acho que todo jornalista, repórter tem que ter, que é o feeling mesmo pelo que é uma notícia, pela abordagem, uma capacidade de analisar o contexto, né, de entender e analisar aquele contexto. Então, de querer que a gente eu gosto muito e reparo muito nos textos das pessoas, porque nessa história até de vou querer chamar a tua atenção e te prender para a minha notícia, e a minha notícia é igual à do concorrente muitas vezes, porque o factual é comum para todos, então o que vai diferenciar às vezes é a credibilidade que aquela pessoa que está passando a notícia com a forma como ela conta aquela notícia. Portanto, um texto, um estilo, uma forma de colocar, sabe? Tudo isso faz a diferença para mim, seja no texto escrito, seja no texto falado, e eu sempre reparei muito nisso, gostava de analisar, ficava babando quando eu via alguns textos escritos em revistas, em jornais, né, artigos, as pessoas escrevendo, puxa, eu nunca vou conseguir fazer um texto assim, olha o jeito que esse cara escreveu, olha como é que ele colocou. Então, eu acho que esse zelo, o cuidado com aquilo que você está entregando para o seu público, para a sua audiência, é uma questão de respeito com eles, mas é também uma questão de respeito com você mesmo. E de preparação. E você é a sua marca. Né? A gente está trabalhando com marca. Né? Então, eu sou a minha marca. Qual é a sua marca? Isabela Martã. Então, eu falo muito isso para a minha equipe. Às vezes, quando eu estou dando feedback, ou às vezes até reclamando por alguma coisa assim, eu digo, gente, vocês têm que ter cuidado com isso, né? Vocês deviam se incomodar quando vê uma coisa que não é boa, que não está legal, que não está bem feita. Se cobre. Por quê? Porque é o nome de vocês, Isabela, em última instância. Isabela, existe muita gente, a gente pode aqui citar vários exemplos, que precisa de uma combinação de, no mínimo, 2 elementos, tá? Para se ter o que a sociedade classifica como sucesso. Porque até isso é abstrato, não tem nenhuma definição lógica no dicionário. Uhum. Né? Para mim pode ser uma coisa, para você outra. Uhum. Mas para uma aceitação geral da sociedade, existem 2 elementos, talento e esforço. Uhum. Tudo que você falou, mesmo com medo, continuei. Você falava sobre esforço. Uhum. Para mim, Thiago, eu acho que independente do talento que você tenha, independente da área que você esteja atuando, o esforço é que vai determinar se você vai parar ou se você vai ser uma marca, como você acabou de falar. Dentro dessa contextualização, tu viu muita gente cair pelo caminho, gente com muito talento e falta de esforço? Eu vi gente com muito talento promessas que não foram cumpridas, sabe? Pessoa é uma promessa que ela mesma não se cumpriu. Talentos que não se tornaram realidade. Não se tornaram, né? Se perderem alguma coisa, foram para outro ramo, por exemplo, às vezes pessoa é um talento, é uma promessa dentro da reportagem, mas preferiu ir para trabalhar ali numa comodidade, né, uma coisa mais de assessoria, ou até respeito, porque realmente a gente tem uma série de outras questões para quem trabalha em redação, plantão, salário e tal, né? Mas às vezes tem pessoas que simplesmente não sei, porque elas vão para a academia, vão para outra profissão, enfim. Quando você une o talento à persistência, à disciplina, à repetição, não te garante, mas... Não garante. Não garante. Pavimenta muito você mas construir. Talento sem a persistência zero. Não vai para lugar nenhum. Sabe, eu tive entrevistado aqui há uns 2 meses e ele falou um negócio extremamente interessante,
eu levantava essa abordagem, Isabela, sobre a relação talento com persistência, disciplina. E ele citou Caetano Veloso. Ele disse, Tiago, se você pegar um álbum de Caetano de 4 décadas atrás, 5 décadas, era praticamente impossível de você escutar. Se você olhar Caetano hoje, talvez seja o cantor, o artista com maior obra musical do Nordeste, tá? E aí ele fez esse paralelo, depois ele falou de Tim Maia. Para que talento maior do que Tim Maia? Mas não aparecia, não cumpria, não tinha disciplina, não ia em entrevista, faltava em shows. Talvez Tim Maia tivesse o potencial de ter sido do tamanho do que é Roberto Carlos hoje. Uhum. Eu estou só pegando um exemplo para trazer para a nossa realidade de que o talento por si só ele não é suficiente. Não é suficiente, não. Ele é uma parte importante, feliz de quem tem, né? Mas tem muita gente que começa aparentemente sem talento, mas ela vai se burilando, ela vai se cobrando, ela vai aprendendo, ela vai estudando, ela vai se aperfeiçoando e ela vai continuando com disciplina, com a persistência. Eu acredito muito nisso. E tem outra coisa importante também que acho que vale a pena mencionar. Sempre em seleção, quando ou eu participo, ou as pessoas que trabalham comigo vão fazer seleção, tem duas coisas que eu sempre coloco. É importante que a referência daquela pessoa no sentido de como é que ela trabalha em equipe, como é que é ela em equipe, porque um grande talento sem caráter, não quero. É zero. Um grande talento que não sabe trabalhar em equipe, não quero. Também não funciona. Porque vai O desestruturar. mundo é uma teia. Então, isso para dizer que o talento, ele, num critério de seleção, por exemplo, na minha perspectiva, ele é muito importante. Mas tem outras coisas que uma pessoa mediana pode se sobressair. Com toda certeza. Se ela tiver, você vê a Vontade, garra da disciplina pessoa, é mais vontade, interessante. disciplina e uma boa capacidade de se relacionar, de trabalhar em equipe. Isso é fundamental, um senso de Isso é fundamental. conjunto, né? É porque a disciplina ela é contínua, Sim. né? E o talento, às vezes, ele precede até a queda, que ele traz a soberba. Exato, E você no não pode ter meio- rompantes, né? Aí a pessoa às vezes tem hora de dar muito gás e depois larga tudo, né? Deixa eu fazer uma pergunta inversa agora. Que papo gostoso, a gente está entrevistando a Isabela Martã. Esse convite já tinha sido feito antes, obrigado pela gentileza. Eu que E agradeço. eu acho que é disruptivo, né? Uma emissora trazer uma pessoa de outra. Queria lhe agradecer. Eu topo, vou na hora, né? Muito legal estar trocando essa figurinha contigo. Mas liderar é inspirar. E inspirar também é trabalho. Você acabou de falar que até no processo seletivo percebe a questão de um trabalho em grupo. Eu te perguntei há poucos instantes pessoas que tu viram ficar pelo caminho por conta do esforço. Mas e pessoas que foram inspiradas pela Isabela? Tem algum case aqui que te orgulhe? Eu não acho que eu não sei se inspirei ninguém, não, gente. Não é possível, sei, com não, 30 não anos sei. de... Não sei, eu espero que eu tenha inspirado alguém, né? Mas eu não sei te dizer não, Tiago. Eu acredito que eu procuro dar o meu melhor, que muitas vezes está longe de ser o ideal, né? Mas eu acho que se pudesse, num rompante aqui de cabotinagem, se eu pudesse destacar o que eu acho que eu tenho de bom nesse processo assim, profissional, aquilo que eu falei, eu procuro sempre estar me cobrando, eu procuro sempre entregar o melhor, eu procuro nunca descuidar da minha marca, né, do meu nome. Trabalho muito mal, inclusive preciso de uma consultoria de uma pessoa de marketing que está na minha frente, porque eu trabalho muito mal, mas eu gosto de ser muito justa na minha forma de conduzir uma equipe, né, de ser muito, muito correta Leal. e muito justa Essa é a palavra, com as leal. pessoas, né? Eu não acho que você tem que dar privilégio para um e porque é meu amigo, eu digo que eu não estou num ambiente, num clube de amigos. Eu aprendi isso com você. É. Cuide Então eu das inspirei pessoas. você aí, já pronto. Com toda certeza. Independente de relação. Porque as proximidades, elas acontecem, são Sim. naturais. Nós somos seres de relação. Sim. Né? Então, E afinidades, as eu tenho mais afinidade afinidades, com você isso, do que com ele, isso. é normal. mas dentro do decisões de relacionamento. gestões, elas precisam ser pautadas no racional Não. também. Sim, Também. Mas também. a gente leva em consideração emocional, o momento que a pessoa está atravessando. Sem Como a gente dúvida. falou, não é ilhado, né? Sem dúvida. Não, a gente tem que levar em consideração. Mas eu digo que eu não estou num clube de amigos. Então, eu tenho que tomar as decisões
com respeito às pessoas, ao momento das pessoas, algumas especificidades, há casos, né? Mas isso sem desrespeitar o outro, sem caracterizar que é um privilégio de um sobre o outro, porque eu acho que isso não é bacana. Então, eu procuro muito exercer essa questão de liderança, eu cobro a minha equipe, né? Eu tenho esse traço de, né, eu sou um pouco exigente, mas já fui mais truculenta, já acho que no começo, até por uma questão de segurança, por desconhecimento, então eu acho que no começo eu exercia em alguns momentos, com alguma truculência, não funciona isso, né? Essa gestão temerária, ela é temerária, essa gestão pelo medo, ela é temerária, né? Ela não, você tem as pessoas ali com você, não nem porque lhe respeito, né? Mas porque tem medo, então isso não é bacana, né? Então, bom é quando as pessoas estão com você e confiam em você, acreditam no seu trabalho, acreditam na sua forma de gerir, né? E é isso, eu também luto muito pela minha equipe, sabe? Assim, dentro das possibilidades que a gente tem, né? Dentro das formas e das limitações que a gente tem no que dia a toda dia da empresa tem, isso toda empresa tem, exatamente. eu procuro sempre lutar pelos meus da melhor forma. Isso que tu falou é muito interessante. Daria outro programa, tá? De quem começou a empreender hoje, abrindo uma conta no Instagram e vendendo do quarto de casa ao Google, você tem limitação. Sim. Então não adianta você esperar o cenário perfeito. Isabela, para encerrar, eu vou pedir uma dica para você que é uma inspiração, foi uma inspiração para muita gente, continua sendo. Para o ouvinte nosso, nesse momento que se sente invisível, que não sabe o que fazer, que está só começando, mas começou e não chegou ainda a um resultado, que se identificou com aquele medo que tu falou, qual a dica que tu deixa? Olha, eu acho que a primeira coisa importante, antes de uma dica, é dizer uma coisa para as pessoas, é que a gente passa por muitas situações na vida, né? E algumas das situações que a gente passa nos pegam assim, sabe, dobrando a esquina, algo que você não esperava, e são esses momentos mais desafiadores e complicados da vida que a gente enfrenta. Então isso pode ser uma questão de saúde, isso pode ser uma questão profissional, uma questão empresarial, e eu acho que o mais importante é a gente nunca se colocar como vítima nesse processo. Então a gente sempre entender que ou você assume o papel de protagonismo, o papel de protagonismo é você reagir àquela situação, se eu vou enfrentar, diante minha realidade, diante dessa realidade, né? Mesmo que o resultado venha se mostrar depois se você não foi bem sucedido, a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas você não pode ser passivo, você tem que tentar. Eu acho que sempre tentar. E isso dá pra gente um papel de protagonismo na vida, que é a melhor coisa que tem. Porque eu acho que a pior coisa que tem é você um dia estar numa situação de fracasso ou de derrota, em qualquer situação, mas você ter tido uma posição de coitado, de vítima, de que nem lutou por si, ou por quem quer que seja. E pelo mais, se você estiver numa situação vencedora, bem-sucedida, maravilha. Se for numa situação que não foi tão bem assim, mas você tem a certeza de que lutou e deu o seu melhor. Isso faz toda a diferença, inclusive na forma como a gente se sente em relação a nós mesmos, entendeu? Exatamente. Se você não tentar, você já fracassou. O fracasso já é certo. Se você tentou, você pode, no mínimo, você descobriu uma possibilidade que não era o caminho adequado. E sim. Então, em síntese, a Isabela ensinou aqui para mim e para você que está na sintonia que liderança ela não é ausência de medo. Uhum. Ela é cuidado e ela é continuidade. É isso? É isso aí. Continuidade. Isabela, foi um prazer, muito obrigado pela sua presença aqui na FM Dom Bosco. Prazer foi todo meu, o bate-papo foi ótimo, e quem me ensina é ele aqui, gente. Ele é uma inspiração mesmo, esse rapaz aqui, a gente às vezes não... É uma bela lição, às vezes você tem uma pessoa com você e você, né, às vezes não acha que aquela pessoa pode se superar e se tornar algo grande, algo bonito, e fazer algo bonito como o Thiago faz e traz devolve para as pessoas, para a sociedade, através de um programa como esse, né, uma oportunidade de várias pessoas passarem por aqui, contarem suas histórias e quem sabe inspirar alguém, né, e ele, com a história dele mesmo, ele inspira muita gente.
Fique sabendo disso, isso é bem importante. Parabéns. Isso é gentileza sua. Obrigado, Isabela. Obrigado a você que ficou na sintonia. Voltamos semana que vem, quarta-feira, se Deus quiser. Esse é o Inova Ceará. E faltou o teu arroba, Isabela. Quem é que te encontra nas redes sociais? Arroba Isabela com S, um L só. Isabela L Martim, com N de navio no final, sem S. Pronto, Isabelle Martim. Isabela Martim. L Martim. Mas se traduz Martã. Martã. É do povo chique. Tá vendo? Essa é a primeira temporada do Inova Ceará. Obrigado pela sintonia, obrigado pela companhia. Até quarta-feira, se Deus nos permitir.